Olá, pessoal! Eu vim aqui agora contar para vocês a temida imigração de Lisboa. Cheguei a Portugal agora dia 31 de março e na verdade cheguei a Portugal dia 1 de abril. Parece mentira, mas não é mentira, foi o dia 1 de abril. Viajei de Recife no dia 31 às 22 horas e cheguei em Portugal às 9 horas da manhã. Fiz imigração em Lisboa para Porto. E o que acontece? Muita gente, mas a imigração não está vacilando com ninguém, tá? Infelizmente, realmente, eu estudei um bom tempo, vários YouTube, vários comentários e vários depoimentos de pessoas que passaram situações péssimas, caóticas na imigração. E, de fato, não é nada muito fácil. Fiquei na fila, voltas e mais voltas, ali muito tensa. Mas assim, eu procurava respirar, trabalhar muita respiração até chegar a minha vez. Porque assim, cada hora que eu olhava para o guichê, eu me deparava com alguma situação muito tensa. Pessoas que passavam meia hora, 40 minutos, sabe? A fila às vezes quase nem andava, porque todos os agentes parece que naquele dia estavam mesmo muito inspirados. E o que acontece? Algumas pessoas iriam para essa linha, outras pessoas tinham que passar pastas e mais pastas de documento, ficaram aguardando assim ao lado, enfim. Eu fiquei muito de olho nos guichês que estavam mais tranquilos, mas nenhum estava realmente nessa fase de tranquilidade muito excessiva. Na hora tinha 3 guichês masculinos e 2 mulheres. Aí eu não sabia, na torcida, dentro de mim, qual era o melhor, homem ou mulher, porque estava muito nesse tom mesmo de todo mundo muito sisudo e tal. Era um dos primeiros horários, talvez, pela manhã, porque eram 9 horas da manhã. E acho que chegaram vários voos, se bem que o meu voo estava super lotado. E aquela tensão estava intensa. E o que acontece? Eu fui esperando chegar a minha vez, e voltas, e eu tentava respirar. Segui realmente a risca. Detalhes que me disseram no aeroporto de Recife. Antes mesmo de embarcar, tive uma situação muito complicada, porque fiz um exame laboratorial na farmácia Pague Menos, que me disseram que, inclusive, eu vi que era o PCR, o da farmácia Pague Menos, e que eu tinha visto na própria operadora que ele era válido. Só que, infelizmente, eu fui fazer uma cópia desse exame, ou foi de alguma outra coisa, e a menina dessa cópia me falou que a tia dela foi impedida de embarcar na segunda-feira, que antecedia o dia da minha viagem. Eu ia viajar na sexta-feira e ela disse que na terça-feira a tia não conseguiu viajar por conta desse teste que ela fez e que não aceitaram. Eu me desesperei, eram 6 horas da noite. Não tinha mais onde eu ir fazer um outro teste com laboratório e lá, essas coisas. Então eu fui, ligar para TAP, não consegui jantar com as minhas filhas, não consegui fazer a programação que eu tinha feito e não conseguia contato com a TAP, não conseguia contato com nada. Piquei para o aeroporto, chego no aeroporto, a TAP está aberta, 6 e pouquinho da noite, meu voo era de 22 horas e 20 minutos. Quando cheguei lá, respirei fundo. Tinha muita gente assim para pegar informação, fiquei na fila, mas já fiquei no desespero, porque eu disse, meu Deus, vou perder meu voo. Tinha comprado classe econômica, passagem ida e volta, não tinha comprado passagem cancelada, justamente para não correr o risco de nada dar errado. Então eu lá, desesperada, até que cheguei a minha vez de pedir informação e o rapaz falou que aquele teste já nem servia mais para nada. Porque desde domingo passado, o que a operadora não informou, é que para Portugal eles estavam aceitando apenas as 3 doses da vacina. Olhe, respirei fundo, tive muita raiva. Mas foi um sinal de que as coisas poderiam dar muito certo. Enfim, segui, relaxei um pouco, fiquei um pouco com as minhas filhas, segui meu voo. Chego em Lisboa, aquela bendita fila da imigração, como eu estava dizendo antes. Muita correria, muito estresse, pessoas muito agoniadas, pessoas com pasta, com documento, tira documento, coloca documento. Eu segui o que o atendente da TAP me falou. Isto aqui é o que você vai mostrar quando chegar lá em Lisboa. Colocou dentro do meu passaporte a passagem do voo de ligação que eu ia para o Porto, colocou o teste vacinal que eu tinha em mãos e disse, isto aqui é o que você vai mostrar lá.
ponto. Eu disse, ok, peguei ele, separei, botei dentro da minha mochila no bolso da frente e coloquei todos os outros documentos na bolsa, dentro de uma pasta, dentro da bolsa, ponto. Chegou na fila da imigração, só tirei aquilo, fiquei na mão, esperando minha vez. Nervosa, quase caindo dura, quase morrendo. As pernas ficavam bamba, hora ou outra. Mas eu buscava a respiração, buscava a respiração, buscava a respiração. Quando chegou a minha vez, eu fui pro mais temido dos homens, porque ele passou umas... Esse cara, ele pegou umas 3 ou 4 pessoas e passou horas e horas e horas com essas pessoas. Pegou documento, pegou isso, falou, mandou aguardar do lado, chamou outro agente, veio outro agente, conversa pra lá, conversa pra cá. Parecia que eles estavam checando muita coisa desse pessoal. Depois eles seguiram outras pessoas. Aí foi exatamente minha vez nesse bendito homem. Quando ele chegou, ele pegou meu... Eu só dei o passaporte e o documento. Ele, olá, senhora Marciane, senhora Santos, nem me chamou pelo nome. Senhora Santos, o que a senhora faz a Portugal? Aí eu disse, eu estou a turismo. Bem tranquila. Só respondia o que ele me perguntava. A senhora está a turismo? A senhora tem passagem de ida e volta? Eu disse, tenho sim. Aí... dei a passagem de ida e volta, dei o comprovante da passagem, porque eu já tinha emitido mesmo. Aí dei pra ele. Aí ele fez, a senhora tem hospedagem ou tem carta convite? Vai ficar na casa de amigos? Aí eu fiz, não, eu tenho hospedagem no Porto e tenho hospedagem em Lisboa. Ele, por favor, tirei a pasta da bolsa e dei as 2 hospedagens pra ele. Aí ele foi lá pro computador, olhou, ok. A senhora vai ficar onde no Porto? Não, a senhora vai fazer o que no Porto? Aí eu fiz, não, a senhora fica quanto tempo no Porto? Aí eu disse, fico de hoje até o dia 5 no Porto, sigo para Lisboa e fico até o dia 14. E a senhora vai ver o que no Porto? Aí eu disse, olha, vou à Torre do Clérigo, vou ver a Igreja das Almas, vou na Livraria Lelo, enfim, citei 5, 6 pontos turísticos, ponto de Dom Luís, primeiro, e sem gaguejar, citei mesmo. E em Lisboa, vou na Praça do Comércio, vou comer o pastel de Belém, e saí citando os pontos turísticos, vou em tal canto, tal canto, tal canto, disse todos. O senhor precisa ver o meu roteiro? Aí ele fez, não, não precisa. Aí ele perguntou, o que a senhora faz no Brasil, senhora Marciane? Eu disse, eu sou professora. Aí ele disse, a senhora está de férias? Eu fiz, estou sim. Aí ele fez, a senhora é professora e está de férias? Porque era no mês de abril. Eu fiz, eu sou professora de academia, sou formada em educação física e eu dou aula em academia. O que? Em academia, professora de academia, aula de dança, de ginástica, de musculação. Aí ele fez, tá certo. Aí ele fez, e quanto a senhora tem em dinheiro? A senhora tem dinheiro, cartão de crédito? Quanto a senhora tem em dinheiro? Eu fiz pouco mais do que 1.300 euros. E se eu quiser conferir esse dinheiro? A senhora tem esse dinheiro mesmo? Eu tenho sim. O senhor quer conferir? Aí ele olhou pra mim, cara, e ficou parado assim, não, não precisa. Aí eu disse, tem mais uns 2 cartões de crédito. Ele, tá certo. Aí baixou a cabeça, tal. A senhora volta quando? Eu disse, volta dia 14. Aí a senhora vai voltar por Lisboa ou por Porto? Eu fiz, não, eu volto pro Porto. Na verdade, eu venho do Porto. Eu expliquei que eu iria de novo vir pro Porto e pegar o voo e fazer nova escala em Lisboa. Eu esperava que ele começasse a perguntar, e por que você não foi para Lisboa e tal? Que, na verdade, de fato, eu ia dizer, eu comprei a passagem de forma que fosse mais barata. Então, eu pretendia visitar os dois. Então, onde eu ia embarcar ou descer ou voltar, para mim era indiferente. Mas, graças a Deus, ele não perguntou isso. Então, depois de ele de indagar essas coisas, e ele indagava, dava pausa e olhava o seu estado de espírito, porque eles têm essa mania. E eu lá, tranquila. Olhar fixo para ele, olhava nos olhos dele quando ele me perguntava. E ele olhava o passaporte, pediu para eu baixar a máscara, aí eu baixei. Aí ele fez assim, ok, senhora Santos, bem-vindo a Portugal, bom passeio. Carimbou o passaporte e me devolveu. Aí eu disse, ok, obrigada, bom trabalho. E fui embora. Graças a Deus, saí dali morta, né? Mas enfim, quando chego, vou pro meu voo era de 2 horas da tarde. E vou pro voo de ligação.
Vou procurar a plataforma e tal, abrir o portão e vou pro voo de ligação. E aí é onde começa a história mais complicada, porque eu pensei que tudo tinha acabado, mas não acabou. Quando chega no porto, que eu desço, aí temos o quê? A alfândega. Na hora de sair, do lado direito, tem uma salinha que é a alfândega. E aí os agentes estavam um pouco na frente. Então, eles caçaram, meio que caçaram algumas pessoas assim. E eu fui uma dessas sortudas, né? Se bem que na minha mala não tinha nada que me abonasse ou que tivesse qualquer problema para eles me deportarem ou qualquer coisa assim. Então, eles olharam a minha mala, bagunçaram tudo. Passei lá quase uma hora tentando arrumar tudo de novo, porque a mala estava bem apertada. Mas olharam peça por peça, olharam a mala inteira. Minha e de mais duas pessoas. Duas senhoras, um rapaz. Pelo menos na hora que eu tava. Depois eles pegaram outras pessoas lá e eu já nem me preocupei muito com outras coisas. Só tava mesmo preocupada em arrumar minha mala porque ficou muito bagunçada. Isso foi terrível, né? Essa parte realmente foi mais tensa. Mas é isso. Quem está disposto a viajar para qualquer um outro país da Europa sabe que tem que passar por essa situação. Meu voo era um voo direto, não fiz escala em nenhum local que não seja o próprio Portugal, que eu fiz escala em Lisboa, mas eles realmente tendem a fazer essas averiguações, não sei se por segurança mesmo. De fato, eu não posso dizer que a viagem não foi uma viagem tranquila, foi uma viagem tranquila, porém eu penso que as pessoas precisam mesmo se preparar muito para vir, porque não é só isso, tá? Tem outras coisas, eu vou contar ao decorrer do vídeo, tô abrindo o canal agora e eu vou contar o que é viver uma pessoa com 40 anos, sozinha, mulher solteira em Portugal. Até lá!